Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Estou com saudades. Na última videoaula eu falei sobre os tipos de transporte também, que justamente que vão permitir com que ela faça sua função dentro da célula. Transporte esse que a gente chama de transporte passivo e ativo, onde nós falamos principalmente dos transportes passivos, onde nós falamos da difusão. A difusão é um processo físico que as substâncias são transportadas de uma região para outra, sendo que ela vai sair de um meio mais concentrado para um meio que menos concentrado, até que essas substâncias elas chegam em determinado momento que elas se igualem. Então, por isso que ela faz esse transporte, saindo de uma região mais concentrada para uma menos concentrada. E isso acontece a favor que a gente chama do gradiente. E pode acontecer de forma aleatória ou de forma espontânea. Por isso que nós temos dois tipos de difusões. Um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, também, que dependendo do meio que ela se encontra, ela pode ser mais lenta, essa difusão, ou ela pode ser mais rápida. Então aqui eu trouxe para mostrar como exemplo para vocês, uma água no estado normal dela e outra que está mais quente, com a temperatura mais elevada. Hoje nós vamos ver a diferença de difusão no momento que eu colocar o corante, sendo que numa ela vai ser mais rápida e na outra ela vai ser mais lenta. Como eu posso estar mostrando aqui no exemplo para vocês, tá? Então aqui eu tenho ela, no caso, quente, com uma elevada temperatura, e aqui eu tenho temperatura ambiente. Então a gente viu que na temperatura mais elevada, a diluição dela, a difusão dela foi mais rápida. E já na temperatura ambiente, ela foi mais lenta. Um outro exemplo que eu posso estar dando para vocês é do perfume. Quando a gente se passa o perfume naquele ambiente, ele vai se difundir dentro daquele ambiente. Então a gente passa no nosso corpo, mas ele vai se espalhar dentro daquele ambiente. É por isso que a gente chega em um ambiente que tem uma pessoa que está perfumada, a gente logo sente o cheiro do seu perfume, justamente porque o perfume que se encontra naquela pessoa, ele começa a se difundir dentro daquele ambiente até que ele se iguale. Então, por isso que a gente diz que sai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. E nós temos dois tipos de difusões, que a gente já viu, a difusão simples e a difusão facilitada. Na difusão simples, ela não precisa de uma proteína ou de que carregue ela para dentro da célula, ela faz essa troca automaticamente. E quanto mais lipossolúvel ela for, mais rápido é a sua difusão. Já a difusão facilitada não, ela existe nela a presença do que? De proteínas, que a gente chama as permeases. Essas proteínas, elas são chamadas de carreadoras, que elas vão carregar as moléculas de substância do meio para dentro da célula, ou seja, facilitando o seu transporte. Então, essa é a grande diferença da difusão simples, difusão facilitada, que eu já mostrei para vocês na aula passada, o exemplo como ele funciona, as diferenças dela. Então, com essa retomada dessa revisão que nós fizemos agora sobre as duas diferenças, nós podemos fazer a questão 1 lá da nossa apostila de atividades, que vocês receberam na última aula, onde eu pergunto: algumas moléculas de íons necessitam da ajuda de proteínas presentes na membrana plasmática para entrar no interior das células. Essas proteínas recebem o nome de carreadoras ou permeases. Só que a gente já consegue identificar que tipo, no caso de transporte, que tipo de difusão já é. Eu pergunto, como é chamado esse tipo de transporte? O transporte é transporte passivo por difusão que facilitada, porque nós vamos ter as proteínas, que são as proteínas carreadoras, que vão captar as moléculas de substância do meio externo e levar para onde? Para dentro da célula. E na segunda questão, já pergunta: a membrana plasmática é um envoltório encontrado em todas as células que regula o que entra e o que sai de dentro dessa estrutura. O transporte de substância pode ocorrer de várias maneiras e utilizar ou não a energia da célula.
Lembrando, quando ele fala utilizar ou não energia da célula, porque nós temos dois tipos de transporte. O que tem, no caso, com gasto de energia ou sem gasto de energia. Mas no momento nós estamos falando do transporte sem gasto de energia, que é o transporte o quê? Passivo. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não corresponde a um tipo de transporte passivo. Então, a única que não corresponde aqui a um tipo de transporte passivo é o item D. A bomba de sódio e potássio, que ela faz parte de quem? Do transporte ativo, que nós já vimos também em sala de aula. Então, nós temos como item correto aqui a letra D. Lá na terceira questão, ele já vem falando das trocas gasosas, um exemplo que eu dei muito para vocês, tanto em sala de aula, quanto também no vídeo anterior, na videoaula anterior, que eu dei como exemplo para vocês que ele não precisa de um meio que eu carregue, ele não precisa de uma proteína que eu carregue para dentro da célula, ele faz isso automaticamente, que é o processo nosso de respiração celular. Então, ele diz assim mesmo, as trocas entre as células e o meio podem ocorrer sob diversas formas. A passagem do oxigênio para o interior das células e a do gás carbônico para o meio externo ocorrem devido a um processo que consiste em quê? Então, tem um oxigênio que vai para o interior da célula e o gás carbônico que vai voltar para o meio externo, isso ele vai ocorrer automaticamente. Então, aí a gente tem um exemplo de uma difusão simples, que a única coisa que vai ocorrer é que ela vai sair do meio, estão mais concentrada para onde elas estão o quê? Menos concentrada. Então, por isso que nós temos como item correto aqui na terceira questão a letra D. Já lá na quarta questão, eu já peço para vocês explicarem qual a diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada. Agora há pouco eu falei para vocês sobre a grande diferença dela, que é justamente na difusão simples ocorre com substância lipossolúvel. Falei, quanto mais lipossolúvel ela for, mais rápido, no caso, será a sua entrada dentro da célula, seu transporte dentro da célula, e ela vai a favor do quê? A favor do gradiente de concentração. Já a difusão facilitada não, são substâncias que são postas para dentro das células, pela ação da permeases, que são quem? As proteínas transportadoras que ficam atravessando a membrana do meio externo para o meio interno. Então essa foi a nossa revisão do nosso conteúdo de hoje. Façam as nossas atividades, bons estudos para vocês e até a próxima!